Os homens que escreveram, né, não colocaram ali as ideias próprias, né, ou pensamentos da sua mente. Foi Deus quem os inspirou, guiando cada palavra que eles deveriam registrar. No segundo estudo, nós falamos sobre Deus, quem ele é, seus atributos, sua santidade. Mencionamos diversos trechos que revelam a nós um pouco a respeito da pessoa dele. Vimos que ele é onipotente, onipresente, onisciente. Nós vimos também que ele é amor, que ele possui sentimentos, que ele sabe e pensa. Enfim, nós vimos muitas coisas a respeito de Deus. Na semana passada, nós refletimos sobre nós, seres humanos, como fomos criados, por que nós fomos criados, né, no sentido do propósito, por que nós estamos aqui. O próprio Senhor fala que nós fomos criados para glorificar Ele, né, para a sua glória. Então, por que fomos criados, do que somos formados e, principalmente, nós entendemos que a morte não é um fim. Isso é muito importante que todos saibam. A morte não é o fim de nós, seres humanos. Na verdade, ela marca o começo da eternidade. Aprendemos que a eternidade, ela tem apenas dois destinos. Não há um estado intermediário, como uma espécie de purgatório que determinada religião tenta colocar em nossas mentes. Nós, quando partimos daqui, nós temos dois possíveis destinos, céu ou inferno. Não existe um estado intermediário onde nós ficaremos ali pagando pelos nossos pecados, sofrendo por aquilo que nós fizemos de errado nesse mundo, até que o Senhor, num determinado ponto, fala, ok, já parou já tá bom de sofrer, então sobe para o céu. Não existe isso. Purgatório não existe. Então só existe o céu e o inferno. E sim, o inferno é real. Muitas pessoas não gostam de ouvir sobre o inferno, mas ele é real e a Bíblia deixa isso muito, muito claro. E esse será o nosso quarto encontro de estudo da Bíblia. E aprenderemos uma importantíssima lição. Hoje vamos entender o que é o pecado e quais as consequências que ele trouxe. Vamos ver também o quanto nós somos pecadores e necessitados da graça de Deus. Então, mais uma vez, obrigado a todos os novos ouvintes que estão acompanhando aí, o Cadê o som? Marcelo, outras pessoas que entraram aí. E eu quero dizer para vocês que o nosso propósito principal aqui é o que fala em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 3 e 4. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, o nosso propósito principal aqui, nesse encontro, é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, vamos lá. O primeiro tópico aqui que eu coloquei seria o que é pecado, né? O que é pecado? Minha mãe dizia, cada pessoa que não conhece a verdade, ela tem uma ideia sobre o pecado. Minha mãe, por exemplo, dizia que pecado é matar e roubar. Essa é a ideia que ela tinha sobre o pecado. Então, muitas pessoas pensam que pecado se resume a cometer crimes ou atos extremos, como, por exemplo, roubo, furto, homicídio. No entanto, a realidade ela é muito mais profunda. Na Bíblia, o pecado no singular refere-se à natureza pecaminosa que todos nós herdamos, enquanto os pecados, no plural, são os atos cometidos que violam a lei de Deus. O pecado, o pecado pode se manifestar não apenas por meio de ações, mas também por palavras, pensamentos e desejos que estão em desacordo com a vontade de Deus. Então, para que um ato de pecado seja considerado pecado, não necessariamente a pessoa precisa cometer com as próprias mãos ou com os seus membros, né, seus pés, enfim, seu corpo. Mas atos de pecados também podem ser palavras, pensamentos e desejos. Então vamos lá ver a respeito disso na palavra de Deus. A primeira maneira que a Bíblia fala do que é um ato pecaminoso
é deixar de fazer o bem. Veja aí, Tiago, capítulo 4, versículo 17. Diz assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, não é somente aquilo que nós cometemos de ruim, ou coisas que fazemos, coisas erradas que praticamos, que é considerado pecado. Até o bem que nós sabemos fazer e não fazemos, a Bíblia declara que isso é pecado. A segunda coisa, pensamentos ímpios também são pecado. Veja aí Mateus capítulo 5, versículo 28. Mateus 5 e 28. Diz o seguinte: eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, a palavra de Deus, ela é muito clara em dizer que nós não precisamos, de fato, consumar, se deitar com a mulher para que ela considere que aquilo seja um pecado. O simples fato, e aqui diz atentar, né? Atentar é muito mais do que um simples olhar. A pessoa olhou, ela gostou do que viu e ela teve desejo sobre aquela outra pessoa. É isso que é a palavra cobiçar, né? É desejar. Então, a palavra chama isso, esse pensamento de cobiçar, de desejar, de atentar para uma pessoa com interesse de tê-la, né? Então, já cometeu em seu coração adultério com ela. Outra coisa que eu coloquei pelo menos 3 tópicos aqui para a gente dar uma resumida. Deixar de fazer o bem, pensamentos ímpios e a terceira coisa, transgredir a lei de Deus. Isso também é considerado pecado. 1 João, capítulo 3, versículo 4. Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, deixar de fazer o bem, pensamentos ímpios e transgredir a lei de Deus é pecado. Agora, o segundo tópico, como surgiu o pecado no mundo? O pecado, ele surgiu no mundo através do primeiro casal que Deus criou, que foi Adão e Eva. Adão e Eva, eles desobedeceram a única ordem que ele havia dado ao homem, Deus. Adão e Eva desobedeceram apenas uma ordem que Deus havia dado a eles. Vamos ver aqui em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Gênesis 2, 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, esta foi a única ordem que Deus havia dado ao homem, não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porém, o homem não obedeceu essa ordem. Ele quis ser dono do seu próprio nariz, por assim dizer. Ele quis ser conhecedor do bem e do mal. Ele quis ser como Deus, porque a serpente disse para ele: olha, não é bem assim como Deus falou para vocês. Na verdade, ele sabe que se vocês comerem deste fruto, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês serão como ele, vocês serão como Deus. Então, assim, era uma proposta interessantíssima. Opa, eu serei como Deus, conhecedor do bem e do mal. Eles fizeram aquilo que Deus havia dito para não fazerem. Então, a ordem de Deus era bem clara, porém eles desobedeceram. E a Bíblia relata essa desobediência aqui em Gênesis, capítulo 3, e versículo 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então veja, Adão e Eva, o primeiro casal, desobedeceu a ordem de Deus. Agora, o terceiro tópico, quais são as consequências que o pecado trouxe? Nós já vimos o que é pecado, como surgiu, e agora nós vamos entender o principal, quais são as consequências que o pecado trouxe. Bom, o pecado, ele trouxe
sérias consequências para nós, os seres humanos, para os animais e para o mundo inteiro, o mundo todo. Vamos ver, por exemplo, Adão e Eva, eles se esconderam de Deus. Gênesis, capítulo 3, versículo 7 ao versículo 10. Então, foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia e esconderam-se. Veja. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, e escondi-me. Então, Adão e Eva, que antes tinham uma comunhão perfeita com Deus, eles podiam ouvir a voz do Senhor. No próprio versículo que nós lemos, eles entenderam que era o Senhor. Veja, versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus. Então, eles sabiam até qual era a voz de Deus. Eles tinham uma comunhão perfeita com Deus. Eles podiam falar com Deus, eles podiam ouvir a voz de Deus. Eles sabiam que era Deus que estava próximo ali. Eu nunca ouvi a voz de Deus. Então, pensa no privilégio desses dois. Mas, a partir do momento que eles pecaram, antes, eles tinham uma comunhão, mas agora eles estavam se escondendo de Deus. Eles estavam com vergonha do pecado deles e se esconderam de Deus. Outra consequência que o pecado trouxe: a morte passou a existir fisicamente e espiritualmente. Veja aí, Gênesis capítulo 3, versículo 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e em pó te tornarás. Então, a morte passou a existir fisicamente. A morte, ela não existiu desde o início. E uma das coisas mais interessantes da gente pensar é que todos nós sabemos que vamos morrer. Se o Senhor Jesus não voltar, nós sabemos que vamos morrer. Mas nós nunca estamos acostumados com a morte. Nós sabemos que os nossos entes queridos vão morrer, mas nós não estamos preparados para a morte deles. Nós não queremos que eles morram. Por quê? Porque nós não fomos criados para morrer. Nós fomos criados para sermos seres eternos. Mas uma das consequências do pecado foi exatamente o aparecimento da morte. Ela não existiu desde o princípio, mas o pecado é que trouxe a morte. Só que o pecado, ele não trouxe a morte simplesmente fisicamente, mas também espiritualmente. Isaías 59, versículo 2, diz o seguinte: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Então, o pecado, ele não só nos matou fisicamente, mas também espiritualmente. E essa morte espiritual, ela é uma morte onde nós somos separados de Deus. Como eu tinha dito, nós tínhamos, no princípio, uma comunhão perfeita com Deus. Nós podíamos nos achegar a Deus. Porém, o pecado fez isso aqui, entre nós e o Senhor. Ele nos separou de Deus. Deus, ele não pode contemplar o pecado. Deus, ele é santo, justo, nós vimos isso. E ele não pode estar próximo do pecado. Então, o pecado nos separou de Deus. E morte espiritual fala disso, separação entre nós, os seres humanos, e Deus, porque ele é santo. Outra consequência do pecado é que o pecado, ele não atingiu simplesmente Adão e Eva, mas o pecado passou a todos os homens. Romanos, capítulo 5 e versículo 12. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, esse homem é Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram.
Então, o pecado passou a todos os homens. E aqui, vamos ver aqui também como que isso se dá, né? Nós sabemos que o pecado passou a todos, mas vamos ver como que isso se dá. Salmos, capítulo 51, versículo 5. Salmos, capítulo 51 e versículo 5. Maurício colocou aí. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, o pecado, ele é hereditário. Nós herdamos o pecado de nossos pais. O pecado, ele é passado de geração em geração. De Adão para seus filhos, para seus netos, bisnetos, tataranetos. 5.000 anos depois, às vezes pode ser que seja o ano em que nós estamos, né? 5, 6 mil anos depois, aqui estamos nós com o pecado de Adão. O pecado passou desde Adão até nós, e nós herdamos o pecado dele. Então, vamos ver aqui também Efésios, capítulo 2, versículo 3. Efésios 2 e 3 diz: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então, por natureza, nós somos pecadores, filhos da ira. É isso que a palavra de Deus declara. Outro ponto importante: todos os seres humanos são pecadores, sem exceção. Atualmente existem, eu creio que 8 bilhões de pessoas no mundo, e não existe uma pessoa que não tenha pecado. Todos os descendentes de Adão são pecadores. Veja Romanos, vamos ler aqui em Romanos, capítulo 3, versículo 23. Romanos 3 e 23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e separados, destituídos, fala de perca, fala de separação. Nós perdemos o privilégio da glória de Deus. Nós caímos da sua glória. Nós fomos destituídos do privilégio de estarmos na presença de Deus. Por quê? Porque todos pecaram. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Então, todos os seres humanos são pecadores, sem exceção. 1 João, capítulo 1, versículos 8, 9 e 10. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Tem umas diferenças entre pecado e pecados. Lá no início nós já vimos sobre isso. Aqui no versículo 8 de 1 João, capítulo 1, nós vemos o seguinte: se dissermos que não temos pecado. Pecado, vou repetir, no singular. Nesse versículo foi usado pecado no singular, e a ênfase aqui está na natureza pecaminosa. Algo que pertence a todos os seres humanos. Então, João diz: se dissermos que não temos pecado, ou seja, dizer isso é negar a existência da natureza pecaminosa. E essa negação é um autoengano. Se nós dissermos que nós não temos essa raiz de pecado, nós estamos enganando a nós mesmos. Porque a palavra de Deus declara: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. Agora, no versículo 9, ele vai usar pecados no plural. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Agora, pecados no plural.
Então agora trata-se dos atos cometidos, os frutos da natureza caída. E a instrução é clara: confessar os pecados. Deus, então, perdoa os pecados, os atos, e nos purifica de toda injustiça, a condição da qual nós nascemos. E o versículo 10, ele fala de pecado cometido. Veja, se dissermos que não temos cometido pecado, como que Deus tem tanta certeza assim que nós temos cometido pecado? Porque nós somos pecadores. Porque nós temos essa raiz de pecado em nós. Então, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, aqui é o pecado praticado e refere-se ao ato de pecar, mas com foco na negação de culpa, né? A pessoa ela não reconhece que ela tem praticado pecado. Nós vimos que um simples pensamento, um simples, entre aspas, um pensamento com a intenção de cobiçar já é um ato pecaminoso. Então, se nós dissermos que não temos cometido pecado, até a mentira, né, o falso testemunho, não dirás falso testemunho, a lei diz isso. Então, o falso testemunho é uma mentira. Então, se dissermos que não mentimos, quem pode dizer aqui que está nessa live hoje que nunca mentiu? Eu creio que ninguém pode dizer que nunca mentiu. Então, é isso que João está chamando a atenção. Essa negação de culpa, né? Então, é semelhante ao versículo 8, mas com uma variante diferente. Quem nega que tenha cometido pecado está chamando Deus de mentiroso, pois nós vimos lá em Romanos 3:23 que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Vamos aqui um pouco mais para frente. Agora nós vamos ver que Deus também sujeitou toda a criação por causa do pecado de Adão. Vamos voltar lá em Gênesis, no capítulo 3. Gênesis, capítulo 3, versículo 16. E a mulher disse, Deus falando, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse, porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerá a erva do campo. Então Deus sujeitou também a criação. Os animais, as plantas, eles passaram a sofrer por conta da culpa do pecado. A natureza geme e está com dores de partos até os dias de hoje. É o que a Bíblia declara. Então o pecado ele trouxe consequências não só aos seres humanos, mas também toda a criação, ao mundo todo, aos animais, às plantas, a água, a terra deixou de ser fértil. A terra era muito mais fértil do que é hoje. Mas a natureza foi sujeita por conta do pecado. Agora, qual é a pena do pecado? Qual é a pena do pecado? Romanos, capítulo 6 e versículo 23 diz para nós, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário em Romanos, capítulo 6, versículo 23, o salário aí é da natureza do pecado. Veja, o salário do pecado. Não está dizendo que o salário dos pecados, mas o salário do pecado. O salário é da natureza do pecado. Pecado singular. Não os pecados individuais, os atos pecaminosos que nós cometemos. A morte é a consequência de se viver sob o domínio do pecado, a condição herdada de Adão. E a morte nesse versículo, ela engloba a morte física, que é a separação da alma do corpo, o fim da nossa vida, né, que é
o pó voltando à terra. Ela engloba também a morte espiritual, separação de Deus, estado de miséria como consequência do pecado. E ela também engloba a morte eterna, o destino final dos ímpios no julgamento final, também chamada de segunda morte. Lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 14, diz: "E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte." Apocalipse, capítulo 20 e versículo 14. "E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte." O Maurício colocou aí agora. Então, o salário do pecado é a morte, mas não só a morte física, mas a morte espiritual e a morte eterna. Agora, nós podemos pensar, o pecado tem cura? Será que o pecado tem cura? Eu não quero morrer espiritualmente. Eu não quero ficar separado de Deus para sempre. Eu quero morar no céu. Então, será que o pecado tem cura? Sim, o pecado ele tem cura. Mas muitas pessoas têm buscado maneiras erradas de curar esse mal. Das suas próprias maneiras, de maneiras dos quais seus antepassados ensinaram. Mas a Bíblia ela é muito clara que não é da forma que nós pensamos que devemos fazer. Não é como eu imagino que seja, mas como Deus determinou. Então, vamos ver primeiro qual não é a cura do pecado. Depois, mais para frente, no próximo estudo, nós vamos ver a cura do pecado. Agora, qual não é a cura do pecado? Por exemplo, pelas obras da lei. Vamos ler aqui Romanos, capítulo 3 e versículo 20. "Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado." Deus deu a lei não para que pudéssemos alcançar a salvação, cumprindo as suas ordenanças, mas para que pudéssemos enxergar que éramos totalmente incapazes de alcançar a salvação por nossos próprios esforços. Então, quando Paulo diz em Romanos capítulo 3, versículo 20, "Por isso nenhuma carne", carne aqui somos nós, pessoas, "por isso nenhuma pessoa será justificada diante de Deus", dele aqui é Deus, diante de Deus, "pelas obras da lei." Porque pela lei vem simplesmente o conhecimento do pecado. A lei não foi dada para que nós pudéssemos nos salvar por ela, mas a lei serviu para que pudéssemos enxergar que nós éramos totalmente incapazes de nos salvar, de salvar a nós mesmos. Vamos ver aqui também Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7 e versículo 7. Lá no início, eu disse que nós hoje aprenderíamos o quanto somos necessitados da graça de Deus. Então, nós vamos entender isso agora. Romanos 7, versículo 7. "Que diremos, pois? É a lei pecado?" Paulo está dizendo o seguinte: o que nós vamos dizer? É a lei ruim? Ele responde: de modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei. Mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento, que era para a vida, veja, quando o povo estava recebendo o mandamento, talvez eles tenham pensado que aqueles mandamentos serviria para que eles vivessem por meio deles. Mas olha o que Paulo diz: "E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou." Então a lei é ruim? Será? Então nós podemos pensar, então a lei que Deus deu, ela é ruim.
De maneira nenhuma, mas Deus, ele deu a lei para que nós pudéssemos entender que nós não conseguíamos cumprir a vontade dele, que nós não conseguimos cumprir a perfeição, que nós não conseguimos atingir a perfeição que Deus exige de nós para que nós pudéssemos ser salvos. Então, o que ele fez? Vou enviar a lei para o povo, para eles entenderem que eles estão muito aquém daquilo que eu preciso para que eles venham morar no céu, para que eles tenham comunhão de novo comigo, para que eles estejam na minha presença. Mas olha o que Paulo diz em Romanos 7:12. Assim, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se mil bom em morte, de modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, não é a lei que é ruim, sou eu que sou ruim. Mas eu precisava da lei para entender o quanto eu era ruim. Eu precisava que Deus tivesse me mostrado o quanto eu era ruim. Então, o mandamento, ele é santo, justo e bom, mas eu sou vendido sob o pecado. Eu não consigo cumprir essa lei. Então, eu entendi e por esse mandamento eu morri. Eu sou ruim e não a lei. É isso que Paulo está dizendo aí. Então, vamos seguindo aqui. Vimos aqui em Romanos capítulo 7, né? Romanos 7. Agora vamos para Gálatas, capítulo 5 e versículo 4. Gálatas 5 e 4. Separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Certa vez, conversando com um ex-vizinho meu, onde eu morava, lá na chácara, eu estava conversando com ele e mostrando para ele que eu tinha certeza da minha salvação. E ele achou aquilo um absurdo, porque para ele ninguém pode ter a certeza da salvação. E eu falei para ele, olha, eu tenho a certeza da salvação. E ele me perguntou, mas por que você tem a certeza da sua salvação? E eu falei para ele, olha, não por aquilo que eu faço, mas por aquilo que Cristo fez. Porque eu sou um pecador. Eu mereço a condenação eterna, eu mereço o inferno, eu mereço ficar eternamente separado de Deus. Porém, o Senhor Jesus Cristo, ele me amou de uma tal maneira que ele morreu na cruz para me salvar. Então, aquele ato de graça e por graça, aquele ato ali na cruz, ele diz: quem crê nele não é condenado. Então, a partir do momento que eu crio no Senhor Jesus Cristo, eu passo a ter a certeza da minha salvação, porque a Bíblia está escrito isso. Na Bíblia nós encontramos isso. Então, eu tenho a certeza da minha salvação não por aquilo que eu faço, não por aquilo que eu fiz, mas por aquilo que Cristo fez. E ele achou aquilo um absurdo, porque ele disse, olha, eu não tenho a certeza... Agora, veja o contraste disso. Veja do outro lado. Ele disse, olha, eu não tenho a certeza da minha salvação, mas eu estou lutando todos os dias para fazer a vontade de Deus, para que Ele me aceite na presença dEle. Veja, agora, olha o que a Bíblia declara para as pessoas que dizem que estão se esforçando para que sejam aceitas, para que possam ser aceitas diante de Deus. Separados estais de Cristo. Vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Por quê? Porque a salvação é pela graça. Porque nós não conseguimos fazer aquilo que agrada a Deus. Lá em Romanos diz que todas as nossas obras são como trapos de imundície. Deus encerrou tudo debaixo do pecado para com todos usar de misericórdia. Não importa o que eu faça, talvez você aqui está me assistindo nessa noite, talvez você esteja lutando todos os dias para combater os seus pensamentos pecaminosos, para combater os seus desejos carnais, para ir na igreja todos os domingos de manhã.
tentando dar esmola para os necessitados, fazendo esforços físicos, às vezes caminhadas longas. Algumas religiões pregam isso, né? Esforços, sacrifícios. Nós vamos ver mais para frente. Mas essas coisas, elas não podem te dar a salvação. Separados estais de Cristo. Vamos ler agora Tiago, capítulo 2 e versículo 10. Tiago 2 e 10. Porque qualquer que guardar toda a lei, veja, e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Agora ficou mais difícil ainda, hein? Agora ficou complicado. Porque você não precisa ser um homicida. Você não precisa ser um ladrão. Você pode não ter matado, você pode não ter roubado. Você pode não ter cometido um crime que vai te levar para a cadeia. Mas se você tropeçar em um só ponto de toda a lei, são mais de 600 mandamentos, você tornou-se culpado de todos. Por quê? Porque Deus encerrou todos debaixo do pecado para com todos usar de misericórdia. Simples assim. Porque nós não podemos ser salvos por aquilo que nós fazemos. Por mais que a pessoa seja, às vezes nós temos essa mentalidade, né? Nossa, fulano é tão bom, né? Às vezes nós olhamos para uma pessoa assim, Deus olha para o coração, né? Mas nós não, nós olhamos para a aparência. E às vezes nós olhamos para uma pessoa e pensamos, nossa, fulano é tão bom, quando morrer vai direto para o céu. Às vezes não. Às vezes uma pessoa da qual nós julgamos que não merece o céu, às vezes essa pessoa vai. Não foi assim com o fariseu e o publicano? O fariseu era o religioso, né? O fariseu, ele era bem visto pela sociedade, um homem que conhecia da lei. E o publicano, uma pessoa totalmente odiada pela sociedade. O cobrador de imposto. Entrou no templo os dois. Saíram de lá os dois. Aos olhos dos homens, quem sairia e iria para o céu quando morresse? O fariseu. Sem dúvidas. Mas Deus disse o contrário. Por quê? Porque o publicano pediu misericórdia a Deus pelos seus pecados. E o fariseu estava se gloriando. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, dou dízimo de tudo quanto possuo. Então talvez você nessa noite esteja, talvez, se gloriando diante de Deus. Olha, Senhor, eu tenho sido isso, aquilo, tenho buscado fazer isso para te agradar. E Deus tem te falado, todas as suas obras são como trapos de imundície. Mas o publicano, de uma forma humilde, entrou no templo e batia no peito e nem olhava usar para o céu, mas dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Quem dos dois foi salvo? Publicano. Porque ele reconheceu o seu estado de pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então, qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Às vezes alguém pensa também que pode ser salvo através das caridades. Agora, Efésios capítulo 2 e versículo 9 diz, não vem das obras para que ninguém se glorie. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Quando eu era criança, eu nasci em um lar católico. E eu sempre tive vontade de entender como que fazia para ser salvo. Sempre tive esse desejo. Uma vez cheguei até a perguntar para o padre. Terminou a missa e eu fui lá nele perguntar como que eu faço para ser salvo. E a resposta dele foi, olha, você precisa ser uma boa pessoa. E eu saí dali com aquilo. Eu preciso ser uma boa pessoa. E uma vez bateu um rapaz na porta de casa, bateu no portão lá, e ele me pediu um prato de comida. E eu fui lá logo, preparei aquele prato de comida, levei para ele lá na esquina, levei algumas outras coisas também, e eu desci feliz, pensando, eu creio que Deus se agradou disso. E não que ele não tenha se agradado, mas
isso não serve para que eu possa ser salvo. Isso de nada adianta para a minha salvação. Por quê? Porque senão eu poderia chegar no céu e me gloriar diante de Deus. No dia que eu entrasse lá no céu, eu poderia dizer para Deus, olha, Deus, viu como que eu fui bom lá na terra? Olha aqui, eu ganhei o céu. Eu ganhei o céu. Veja, eu ganhei o céu. Eu mereço estar aqui. Mas a Bíblia é clara, não vem das obras para que ninguém se glorie. A glória é do Senhor. A glória é do Senhor Jesus Cristo. E por aquilo que ele fez por nós na cruz do Calvário. Então, não existe uma balança, meus amigos, lá no céu, onde serão pesados os seus pecados e aquilo que você fez de bom. De tal maneira que as coisas que você fez de bom se sobressaia às coisas ruins que você cometeu, os pecados que você cometeu, então você vai ser aceito no céu. Não é assim. A nossa dívida, ela está cravada na cruz. Ela precisa ser cravada na cruz. Porque se for por aquilo que nós fazemos, nós não vamos entrar no céu. 1 Coríntios, capítulo 1. Vamos seguir aqui. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 29. Para que nenhuma carne, ou seja, nenhuma pessoa, se glorie perante ele. Tem um versículo mais claro do que esse? Para que nenhuma pessoa se glorie perante ele. A salvação não é por meio daquilo que nós fazemos. Às vezes alguém pode pensar também se fazer sacrifícios, ofertas, holocaustos, oblações pode alcançar a salvação. Hebreus, capítulo 10, versículo 8, Hebreus 10 e 8, diz: sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram os quais se oferecem segundo a lei. Sacrifício, oferta, holocausto e oblações. Sacrifício refere-se a qualquer tipo de sacrifício oferecido a Deus. De animais, de cereais, né, de alimentos. E nós podemos aqui também incluir os nossos esforços. Então, sacrifício, veja, não quiseste, não agradaram a Deus. Oferta, ato de apresentar ou oferecer algo a Deus, como dádiva, como uma dádiva ou presente, isso também não agradou a Deus. Holocausto, sacrifício completamente queimado no altar, simbolizando total consagração a Deus. Era uma prática comum na lei judaica, no culto judaico, onde um animal era totalmente consumido pelo fogo. Mas isso também não agradou a Deus. Oblações, ofertas específicas feitas para expiar os pecados cometidos, conforme as leis mosaicas, as leis dadas por Deus por intermédio de Moisés. Mas isso também não agradou a Deus. Então, sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então isso não agradou a Deus também. Agora, às vezes alguém pensa também, se for muito religioso, ou qualquer outra coisa que se possa imaginar, às vezes você não é uma pessoa religiosa, mas você tem os seus pensamentos próprios. Como uma pessoa certa vez disse, Deus está no coração de cada um, da sua maneira. Agora, será que isso pode salvar? Veja João 14,6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Agora,
Antes de encerrar, eu queria deixar muito claro a questão do pecado, muito claro para todos. E eu queria fazer uma pergunta. Se você tiver com acesso ao chat aí, você responde. Nós somos pecadores porque nós pecamos ou nós pecamos porque somos pecadores? Responde aí. Somos pecadores porque pecamos ou pecamos porque somos pecadores? A Bíblia ensina, aqui em Efésios, capítulo 2, versículo 3, como nós vemos, e éramos por natureza filhos da ira. Então, a Bíblia ensina que a natureza pecaminosa, ela vem antes dos atos de pecado. Então, nós não nos tornamos pecadores. O pecado ele não passa a existir em nós quando nós cometemos um pecado. Nós não nos tornamos pecadores porque cometemos um pecado. Mas nós cometemos pecados porque já nascemos com essa natureza. Eu trouxe até um galinho aqui para ilustrar para vocês. Não sei se ele vai aparecer aí. Imagine que isso daqui, ô Maurício, estou te vendo aí. Imagine que isso daqui é uma jabuticabeira, é uma mudinha de jabuticabeira. Ela não deu nenhum fruto ainda, ela está pequenininha. Mas daqui 10, 15 anos, qual vai ser o fruto da jabuticabeira? Qual vai ser o fruto da jabuticabeira? A jabuticaba. Mas como que nós sabemos que o fruto da jabuticaba, o fruto da jabuticabeira é a jabuticaba? Ela não deu nenhum fruto ainda. Ela ainda é pequenininha. Porque uma jabuticabeira ela não pode dar acerola. É o fruto dela. Ela é isso. Então, nós não precisamos esperar outra coisa de nós a não ser cometer pecados. Por quê? Porque nós somos pecadores. Eu tenho 2 filhos. Um com 5 anos, vai fazer 5 anos agora, dia 23 de maio. E a outra, a Olivia, vai fazer 2 anos, dia 5 de junho, se não me engano. 5 de junho. Ela nem completou 2 anos ainda. Veja, nem completou 2 anos. Mas eu já vejo os frutos do pecado nela. Como que eu vejo os frutos do pecado na Olivia? Olivia, pede perdão pro seu irmão. Ela fecha a cara. Por quê? Porque ela tem um orgulho habitando dentro dela. O pecado está ali enraizado na Olivia. O pecado está enraizado em mim. Então, eu não preciso esperar que ela cresça para eu entender que os frutos que ela vai dar são pecados. Porque ela é uma pecadora. Por quê? Porque eu sou um pecador. Ela herdou de mim. Ela herdou dos seus pais. Então, eu espero que isso esteja ficado claro para todos, que nós somos pecadores de nascença. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eu não sei quantos minutos deu aí, Maurício, mas eu creio que foi uns 50 minutos. Então, nós vamos parar por aqui, não precisa encerrar a gravação ainda, mas nós vamos ver na próxima aula a respeito do Senhor Jesus Cristo. Nessa nós vimos que nós somos pecadores e dependentes da graça de Deus. No próximo estudo, nós vamos entender o quanto o Senhor Jesus Cristo, ele é santo. Nós vamos ver que ele é o Salvador, que ele veio para nos salvar e nós vamos entender como nós fazemos para ser salvo. Então, hoje nós entendemos qual não é a cura do pecado, mas nós vamos aprender qual é a cura do pecado. Isso se passa pelo Senhor Jesus Cristo. Nós vamos entender isso. Então, hoje nós aprendemos o que de fato é pecado, como ele surgiu, quais são as suas consequências. Aprendemos também que todos nós, seres humanos, somos pecadores, não somente porque cometemos pecado, mas porque herdamos essa condição, essa natureza pecaminosa de Adão. Vimos qual é a pena do pecado, que é a morte física e espiritual, separação de Deus, e qual não é a cura do pecado. Semana que vem aprenderemos sobre o Senhor Jesus e depois virá a boa notícia,
A boa notícia será apresentada, o evangelho. Isso que é evangelho. Hoje nós saímos daqui dessa live, desse estudo, com uma má notícia. Qual é essa má notícia? Somos pecadores e estamos destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Mas em breve será apresentada também a boa notícia, que é muito superior à má notícia que nós vimos hoje. E totalmente capaz de nos aproximar novamente de Deus. Então, nós encerramos por aqui, que o Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações. E se alguém tiver algum